Olá, oitavo ano! Sou Adriana Pires, professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Estamos juntos para mais uma videoaula de português. Vamos começar a aula de hoje com o gênero textual jornalístico editorial. Você sabe o que é um editorial? Pois bem, o editorial é um gênero discursivo que tem a finalidade de manifestar a opinião de um jornal ou algum órgão de imprensa sobre um acontecimento importante no cenário nacional ou internacional. Não é assinado, porque não deve ser associado a um ponto de vista individual. Deve ser enfático, quer dizer, dar ênfase, destaque, equilibrado e informativo. Deve apresentar os argumentos que sustentem a posição assumida pelo jornal. Costuma também resumir opiniões contrárias para refutá-las, ou seja, rejeitá-las. Os jornais diários são espaço de circulação dos editoriais, que tem neles uma seção fixa. Geralmente, essa seção aparece logo nas primeiras páginas, próxima às colunas de opinião, que abordam temas da vida política nacional e internacional. Geralmente, buscam os editoriais os leitores que não se contentam com as informações sobre os principais acontecimentos nacionais e internacionais e que desejam ver tais acontecimentos analisados, considerados a partir do contexto maior em que se inserem. O que isso significa? Significa que quem busca os editoriais não busca apenas saber de um fato, e sim do posicionamento da opinião daquele jornal sobre o fato. Esses leitores são pessoas que procuram analisar os fatos e, por isso, procuram textos analíticos e argumentativos nos jornais que leem. Esperam encontrar não só a opinião do jornal, mas também uma confirmação da posição que elas mesmas têm a respeito dos acontecimentos analisados. A estrutura básica de um editorial deve trazer uma introdução que contextualize a questão a ser analisada, um desenvolvimento no qual são apresentados argumentos que sustentem a análise e, se for o caso, refutados os argumentos contrários, e uma conclusão que derive da argumentação feita. A diferença básica entre um editorial e um artigo de opinião, que são gêneros argumentativos, é, por um lado, a extensão. Enquanto os artigos são mais longos, editoriais devem ser curtos, porém mais enfáticos, tratando a questão central de modo resumido e objetivo. Por outro lado, diferenciam-se quanto à perspectiva adotada para a análise. Os editoriais não são assinados e não podem ser associados a uma perspectiva subjetiva, já que tem como função expressar o ponto de vista do periódico em que são publicados. Em relação à linguagem, o editorial é um texto explicitamente formal. Representa o periódico no qual circula e, por esse motivo, deve garantir que a imagem que dele fazem os leitores seja a melhor possível. No caso da linguagem, isso significa adotar como referência o padrão culto da língua escrita. Marcas de pessoalidade, primeira pessoa, não devem aparecer nos editoriais, até porque, como já falei antes, há impessoalidade nos editoriais, ou seja, são escritos em terceira pessoa. Que tal vermos um editorial? Editorial sem queda de braço. 26 de fevereiro de 2021, às 22h15. Sexta-feira à tardinha, quando autoridades antecipavam o endurecimento das medidas de controle para a propagação do vírus, uma frase prontificou como divisor de águas. Não vai existir queda de braço, disse o governador Ronaldo Caiado, na ocasião acompanhado dos prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz, e de Aparecida, Gustavo Mendanha. A afirmação derivava do fato de as medidas detalhadas nesta edição terem sido construídas em conjunto com o setor produtivo, representado pelas lideranças empresariais. Trata-se de um gesto que, finalmente, interrompe a falsa oposição entre saúde e economia. Um não existe sem o outro, a não ser no discurso vazio e mesquinhamente arquitetado para fins eleitorais.
Enquanto a nação era massacrada com toda sorte de desinformação para ficar dividida e, com isso, viabilizar projetos políticos pessoais, não havia espaço para essa saída coletiva. O que se viu ontem no saguão do Paço Municipal foi a demonstração de uma maturidade absolutamente necessária para que, como sociedade, encontremos uma saída. E ela só virá se todos estiverem remando para o mesmo lado. Curtinho, né? Vamos aos destaques? O que está na cor laranja é a introdução, na qual há o contexto a ser analisado, o fato, a situação. O que está na cor verde faz parte do desenvolvimento, onde temos os argumentos referentes à análise do contexto. E na parte laranja, a conclusão, ou seja, onde podemos encontrar uma sugestão para a solução do fato analisado. Vemos isso na seguinte afirmação: para que, como sociedade, encontremos uma saída, e ela só virá se todos estiverem remando para o mesmo lado. Agora falaremos sobre os textos literários. Você sabe o que é um texto literário? A palavra literário traz o significado de pertencer à literatura, termo que vem do latim litera, ou letra. No seu sentido primário, portanto, texto literário é o que manifesta uma ideia escrita em linguagem elaborada de forma a causar emoções no leitor. Para ser considerado literário, o texto obrigatoriamente deve possuir uma elaboração especial e peculiar, com traços que não existem nos textos não literários, com uma linguagem bem elaborada, artística, descrevendo um universo todo específico de cada autor e, portanto, desconhecido do leitor. O texto literário deve ter uma função poética e uma função estética, dentro de um estilo próprio de cada escritor. Os textos literários preocupam-se mais com a linguagem e não com a informação. Geralmente, tem caráter ficcional, voltando-se ao imaginário. São as narrativas, os contos, as lendas, fábulas, poemas, enfim, todo o universo da literatura. E aí, lembraram? Com certeza, vocês já leram textos literários. O texto literário precisa ter algumas características essenciais. Também deve criar uma interação entre o autor e o leitor através de recursos como pontuação diferenciada e figuras de linguagem, além do vocabulário que transmita o que o autor pretende, criando assim arte e beleza para a imaginação do leitor. Para criar essa identificação, o autor deve estabelecer musicalidade e ritmo ao texto literário, organizando frases e parágrafos de forma a tocar a sensibilidade de quem lê. Veja um exemplo. Palavra mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tardo o encontro, se não a encontro, não desanimo, procuro sempre. Procuro sempre e minha procura ficará sendo minha palavra. Lindo, não? Perceberam como há musicalidade e ritmo nos versos do poema? Podemos dizer que a literatura é uma manifestação artística, cultural e social, com texto ficcional, com ênfase na forma, função poética, com uso de recursos estilísticos, as figuras de linguagem. O objetivo é emocionar, sensibilizar o leitor. Para entender melhor os textos literários, precisamos saber o que é denotação e conotação. Alguém sabe a diferença? Anotem aí. Conotação, linguagem figurada, carregada de novos significados. Denotação, linguagem de dicionário, sentido real. O texto literário está para a conotação, como o não literário para a denotação. Analisem os exemplos ao lado.
As flores lindas da primavera já aparecem. Mulheres são frágeis flores. Os cães ferozes latem pouco. Pobres ladrões, cães da noite perdida e vã. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. A luz que ilumina o dia é natural. Agora é com vocês. Em quais temos conotação e nas quais há denotação? Lembrem-se que acabamos de aprender cada conceito. Bom, acertou quem respondeu que há conotação nos exemplos: mulheres são frágeis flores, pobres ladrões, cães da noite perdida e vã, e o seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Então, nos exemplos, as flores lindas da primavera já aparecem, os cães ferozes latem pouco e a luz que ilumina o dia é natural, a denotação. Vocês aprenderam direitinho. Texto literário. Emocionar, sensibilizar. Ficção, recriação da realidade. Linguagem ambígua. Linguagem poética, linguagem conotativa. Texto não literário. ênfase no conteúdo. Linguagem denotativa, realidade apenas traduzida. Linguagem objetiva, informar, explicar. Bem mais fácil, né? Que tal praticar um pouco? Vejam com atenção a seguinte questão. Leia os trechos dos textos a seguir para responder a questão. Piratininga virou São Paulo. O colégio é hoje uma metrópole. Os padres jesuítas José de Anchieta e Manuel da Nóbrega subiram a Serra do Mar nos indos de 1553 a fim de buscar um local seguro para se instalar e catequizar os índios. Ao atingir o planalto de Piratininga, encontraram um ponto ideal. Tinha ares frios e temperados como os da Espanha, e uma terra muito sadia, fresca e de boas águas. Soneto sentimental à cidade de São Paulo. Ó cidade, tão lírica e tão fria, mercenária, que importa? Basta. Importa que à noite, quando te repousas, morta, lenta e cruel te envolve uma agonia. Sobre os trechos dos textos, é correto afirmar, exceto, letra A. O primeiro texto explora a linguagem não literária, caracterizada pelo uso da função referencial, que preza pela objetividade e imparcialidade da informação. O segundo texto explora a linguagem literária, na qual podemos observar o emprego de recursos estilísticos e expressivos, predominância da função poética da linguagem. As notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos, verbetes de dicionários e enciclopédias, anúncios publicitários e textos científicos são exemplos da linguagem não literária. E letra D, os textos literários apresentam uma preocupação com o objeto linguístico. Suas características são bem delimitadas, como o uso da objetividade, a transparência e o compromisso em informar o leitor. E aí, está bem fácil? Qual afirmação está incorreta? Isso mesmo, a letra D. Os textos literários apresentam uma preocupação com o objeto linguístico. Suas características são bem delimitadas, como o uso da objetividade, a transparência e o compromisso em informar o leitor. Bom, no início até parece correta, pois diz que os textos literários apresentam uma preocupação com o objeto linguístico. Porém, faltou dizer que com o objeto linguístico e estético. Mas o que comprova ser a alternativa incorreta é no final, quando diz que o compromisso é informar o leitor. Ao ler essa parte, com certeza você a definiu como opção errada, pois vimos em várias afirmações que o compromisso dos textos literários é o de emocionar, sensibilizar o leitor. Informar é o compromisso dos textos não literários. Caramba, a aula de hoje foi excelente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo bimestre.
Beijos!